Vamos lá, contra o Cuiabá. Corinthians, o jogo já é segunda, então a gente já tem que esboçar. Estamos na sexta, vamos esboçar esse time. Na segunda-feira, né, o Corinthians enfrenta o Cuiabá, repito, fora de casa, e não vai contar com dois jogadores importantes. O José Martínez e também o Yuri Alberto. São dois jogadores importantes hoje para o Corinthians. O José Martínez, quando está 100% fisicamente, considero, tá? Considero um grande jogador. Um jogador da posição que ajuda muito, tá? O José Martínez. Só que o José Martínez está na cara que o corpo dele não está correspondendo àquilo que a cabeça pede. Ele vem dessa liga aí nada competitiva, como eu disse, não está aguentando a sequência. Não está aguentando, está morto o José Martínez. Mas ele não vai jogar porque ele está suspenso, tá? Ele está suspenso, ele e o Yuri Alberto estão suspensos. Senão, né, ele talvez poderia até estar em campo, porque hoje ele realizou exames. Ele sofreu, né, um trauma, né, na perna direita, mas não foi constatada nenhuma lesão, então está livre. Vai ter uma semana aí para recuperar até o próximo jogo contra o Racing. Certamente será titular lá na Argentina, o José Martínez, tá? E agora, né, o Yuri Alberto, esse sim vai fazer muita falta porque vive um grande momento. O que faz o Corinthians sem esses dois jogadores? Para mim é algo, né, simples. Alex Santana, que já foi testado no lugar do José Martínez, só que o Alex Santana jogando ali como segundo volante, tá? Na função hoje que é do Charles. O Charles fazendo a função de primeiro volante. É bom a gente deixar claro que o Charles é um meio-campista, ele não tem características de primeiro volante. Não é porque o cara é grande, é forte, tem força física, né? Que ele pode, né, muito bem, que ele pode muito bem ser primeiro volante. Ontem a gente viu que ele é fraco no posicionamento, né, nessa função de primeiro volante. Ele é fraco, não adianta. Ontem ficou ele e o Carrilho jogando ali, ele e o Carrilho jogando na posição. Então, o Charles de primeiro volante me preocupa. O Charles de segundo volante, pô, legal. O Alex Santana de segundo volante, legal. O Rian sofreu uma lesão muito grave. Só volta ano que vem, vai passar por cirurgia. Cara, a verdade é que o Corinthians não tem um volante hoje para ser o substituto do José Martínez, a não ser, né, que esse volante seja o Ranieri, tá? Ranieri, ex-Cuiabá, fazendo valer a lei do ex, né? O Pedro Neto está escrevendo aí. Só se for o Ranieri, o Tiringa também colocou o Ranieri, lá vai jogar o Ranieri. Então dá para jogar ele e o Alex Santana, se quiser descansar alguém. O Charles não está aguentando, acho que ele vai quebrar. Então acho que é bom deixar o Charles para o jogo de quinta. Só que o jogo contra o Cuiabá é um jogo de urgência, né? É um jogo de urgência. Então a gente, por isso, não pode cair, né, no Campeonato Brasileiro. A gente fica numa situação meio difícil. Na questão da volância, eu iria de Alex Santana, Carrilho, e aí fica a questão, né? Charles ou Ranieri. O Garro na armação da jogada, ou o Coronado, dá para dar um descanso para o Garro, até para colocar o Coronado para jogar. E lá na frente eu não tenho dúvidas. Lá na frente, o ataque tem que ser Memphis Depay e Thales Magno. O Thales Magno não jogou um minuto sequer contra o Racing. Então não faz sentido nenhum, tá? Que eu não coloquei, você falou que eu estou esquecendo do Lancheirinha, o Marcos Antônio. É que eu não coloquei ele de primeiro volante, porque eu acho que ele não vai bem nessa função, né? De primeiro volante não é a dele. Então não estou colocando ele como concorrente nessa posição. Agora, no ataque, cara, não faz sentido. Só me faltava o Romero ter jogado ali quase uma partida inteira contra o Racing na quinta-feira, né? Aparecer como titular do lado do Memphis Depay. Aí, meu amigo, aí é muita panela, desculpe, tá? Aí é muita panela. Então, para o jogo, tá?
deste sábado, para o jogo deste sábado, para o jogo desta segunda, para mim é Thales Magno e Memphis no ataque, tá? Romero não tem como falar, e pronto, entendeu? Então dá pra gente, né, ter um Corinthians bem competitivo em Cuiabá, com Hugo Souza no gol, tá? Hugo Souza no gol, dá até para colocar o campinho, né? Vou colocar aí na tela. Eu acho que, né, na lateral direita não tem nem o que falar, o Fagner já foi titular, o Mateuzinho entrou no decorrer da partida e vai ser, né, o titular da posição, né? Não tem muito, né, o que falar em relação à lateral direita, tá? Tô até procurando aqui, deixa eu até colocar o Thales Magno aqui no lugar do Yuri Alberto, que eu achei, tá? O Garro poderia dar uma descansadinha, né? E o Coronado jogar ali como meia, né? Que eu acho importante, tá? Coronado aqui na função de meia. Alex Santana, Charles Carrilho, Mateuzinho. O Kaká, ele deve descansar. Acho que ele deve descansar. Matheus Bidu na lateral esquerda, tá? Mais ou menos esse, né, o time do Corinthians pro jogo, tá? Pro jogo. O Kaká, o Kaká acho que não tá suspenso, hein, velho? Tá suspenso o Kaká também? Hein? O Kaká, de qualquer forma, ele vai descansar. O Kaká jogou essa partida e ele tem feito aí a alternância, né? Então o Félix Torres pode jogar aqui, apesar que outro dia ele meteu o Félix Torres na esquerda, né? Você me desagradou muito, tá? E o André Ramalho. Então, o Kaká não tá, eu acho que o Kaká não tá suspenso, tá, gente? É o Alex, o José Martínez e o Yuri, tá bom? Ou o Gustavo Henrique, né? É verdade, né? Ou o Gustavo Henrique também, tá? Que é o que eu prefiro, né? Entendeu? Tira aqui, ó, vai de Gustavo Henrique, né? E esse é o time do Corinthians. Quem sabe o Ranieri aí também sendo... Quem sabe o Ranieri aí sendo ressuscitado, né? Nessa partida. Ou 3 zagueiros, né? Ou 3 zagueiros também, como vocês estão pedindo. Não é verdade, o Kaká foi suspenso depois pelo STJD, né? Então, gente, esse é o time do Corinthians que eu acredito que, né, pode pintar aí como time titular, né, para a partida diante do... Tu acha que o Garro vai sair? Eu acho que ele poderia dar um descanso, tá? Isso aí não é informação. Essa escalação aí não é informação, né? Essa escalação é um time que eu colocaria em campo. Já, assim, é um pouco do time que eu colocaria em campo, tá? E um pouco a cabeça também do Ramon Dias. Então é mais ou menos o time que eu acho que ele vai entrar para essa partida. Vocês estão perguntando aí sobre o Caio Gordão, não falou nada sobre o quadro clínico do José Martins. O quadro clínico dele, cara, eu já informei, coloquei até no meu, né, no meu Twitter, tá? E coloquei lá no meu Twitter. Corinthians, inclusive, né, divulgou isso em relação ao quadro clínico dele. Ele sofreu um trauma, né, no tornozelo direito durante o jogo contra o Racing, tá? Realizou exames e não teve nenhuma lesão constatada. Então não tem lesão constatada, ele, né, vai ficar à disposição aí do técnico, tá? Da América, do próximo. Hora de falar sobre o Corinthians com um número assustador. O Timão vai gastar ao longo de 2024 300 milhões de reais apenas com juros da sua dívida. Você gasta tudo isso sem nem sequer alterar o pagamento da dívida. A dívida se mantém a mesma. Esse é apenas os juros que você tem de uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Esses 300 milhões de reais se referem a débitos de financiamento da Arena, acordos trabalhistas, impostos e dívidas com fornecedores
e bancos. Só para você entender, esses 300 milhões de reais correspondem a mais ou menos 1/4 daquilo que o Corinthians estima arrecadar ao longo de toda a temporada, um número muito, mas muito ruim. A maior parte desses juros, desses 300 milhões, são por conta do financiamento do estádio. Até por isso, aquela campanha da vaquinha virtual que a Gaviões da Fiel está lançando é super importante. Corinthians, que já havia desembolsado com juros da dívida 199 milhões de reais até o mês de agosto. Só a título de comparação, no ano passado, com os juros da dívida, Corinthians desembolsou 225 milhões. Isso vai ser ainda maior, com 300 milhões de reais na atual temporada. Dívida atual, já contei, 2 bilhões e 300 milhões de reais, sendo 710 milhões com o estádio. Capacidade de arrecadação do Corinthians nessa temporada deve ficar em 935 milhões de reais. Para completar, outra péssima notícia: os resultados da rodada desse sábado do Campeonato Brasileiro jogaram o Corinthians para o 18º e antepenúltimo lugar no Campeonato Nacional, só à frente de Cuiabá e Atlético Goianiense. Tudo porque Vitória e Atlético Paranaense venceram. Importante contar também que o Grêmio foi outro a vencer, mas Fluminense, Bragantino e Juventude perderam. Dessa maneira, se o Corinthians vencer o Cuiabá na segunda-feira em Cuiabá, o Timão deixa a zona do rebaixamento. Corinthians, que hoje tem 32 pontos, iria para 35 e pularia para o 15º lugar, à frente do Atlético Paranaense em 16º, do Bragantino em 17º e do Juventude em 18º. O jogo de segunda-feira é absolutamente decisivo. Qualquer resultado que não uma vitória vai causar enorme pressão no Timão. Preciso fechar o vídeo para repercutir a entrevista importante que Leila Pereira concedeu ao jornal. É isso aí, galera. Amanhã é dia de jogo, Corinthians e Cuiabá. Ou melhor, Cuiabá e Corinthians. O jogo vai ser lá na casa deles, lá em Cuiabá. O Corinthians precisa mais do que nunca aí desse resultado, precisa dos 3 pontos. Cada jogo é uma final e o Corinthians precisa passar aí os adversários, mais precisamente aí o Red Bull Bragantino, né? E o Atlético Paranaense. O Vitória venceu mais uma vez, vem numa pegada boa aí de vitórias consecutivas. O Corinthians não pode deixar esses times aí que estão vencendo se afastar muito ali. Então o Corinthians, se vencer, sai da zona de rebaixamento, avança até a 15ª colocação. Mas se perder ou se empatar, aí vai complicar muito para o Corinthians. E a notícia é que o Corinthians tem mais de um time pendurado às vésperas de derby com o Palmeiras. Timão entra em campo com o Cuiabá, podendo perder peças importantes para encarar o rival. Então vamos ver essa listinha. Olha a lista extensa dos jogadores que estão pendurados. Esses jogadores não podem tomar mais cartão amarelo contra o Cuiabá, senão desfalcarão o Corinthians no jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, que será a próxima rodada, a próxima partida do Corinthians pelo Brasileiro. E os pendurados são o Bidon, Hugo Souza, o Coronado, Matheus Bidu, Matuzinho, Pedro Henrique, Pedro Raul, o Garro, o Rian, que já não joga mais esse ano, Thales Magno, Kaká e também o Memphis Depay. Beleza, pessoal? Essas são notícias do Corinthians e esta é a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessas rodadas que aconteceram no dia de ontem. O Corinthians caiu uma posição, agora ele é o 18º, só está à frente aí do Cuiabá, que é o próximo adversário, e do Atlético Goianiense, que é o lanterninha, já praticamente rebaixado. Então o Corinthians tem 32 pontos, se ganhar vai a 35 e pode empatar aí com o Vitória e assumir a 15ª colocação. Se empatar o jogo, vai a 33 e continua no mesmo lugar. Se perder 32, continua no mesmo lugar também. Lembrando aí que o próximo jogo do Corinthians é amanhã contra o Cuiabá. E na quinta-feira já tem o jogo de volta da Sul-Americana contra o Racing da Argentina. Esse jogo vai ser lá na Argentina, valendo vaga aí para a fase final da Copa Sul-Americana. E quem sabe aí buscar, além da premiação, uma vaga na Libertadores do ano que vem e uma vaga na Copa do Brasil também, via Sul-Americana. Beleza, pessoal? É isso aí. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, curta, compartilhe, comenta e vai Corinthians!